Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Estamos seguindo passo a passo, porque tem 4 motivos pelos quais a gente tem que acompanhar os detalhes da eleição que vai levar à próxima formação do parlamento alemão e, consequentemente, ao chanceler. É o nome dado ao chefe de governo. 4 motivos. 1. Maior economia da Europa, maior economia da União Europeia, maior economia da zona do euro e a terceira maior economia do mundo. Então a gente também tem nos últimos anos aí um decréscimo do Japão, uma subida econômica da Alemanha, e a Alemanha passa o Japão como a terceira maior economia do mundo. Hoje só está perdendo para a China e os Estados Unidos, segunda e primeira economia do mundo. Agora, o Olaf Scholz está deixando o cargo, ele que sucedeu Angela Merkel, que foi tida como uma chanceler, uma chefe de governo transformadora, coloca a Alemanha neste patamar de terceira maior economia do mundo e primeira na Europa como um todo, contando a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Mas tem uma frase que deveria estar em todos os livros de economia política e também de questões financeiras e relações entre países. É o seguinte: o eleitor vota com o bolso. Pode estar tudo muito bem. Se a economia vai mal, isso reflete na política. Economia e política são grandezas que sempre andam de mãos dadas. Vamos olhar aqui o que foi essa ascensão e queda econômica da Alemanha num curto espaço de tempo. Estou falando por décadas, são poucos anos. Então a gente tem aqui o final do governo Angela Merkel, que teve uma forte ascensão do PIB, mais de 8%. Depois, obviamente, o mundo foi impactado pela Covid em 2020 e nós temos as consequências. Uma queda ainda assim controlada. Depois, uma retomada do crescimento lenta, porque é o chamado mundo pós-pandemia. E aí, aqui no finalzinho de 2021, começo de 2022, tem o início do mandato de Olaf Scholz. Na época, a Angela Merkel disse que estava saindo da vida pública para ir para a aposentadoria, não voltaria para o Bundestag, que é o parlamento alemão. Então, ela elege ali um sucessor. O Olaf Scholz, depois, não registra mais nenhum ritmo de crescimento. Muito pelo contrário, para este país que tem essas 4 nomenclaturas, né? Maior economia da Europa, da zona do euro, da União Europeia e a terceira maior do mundo, houve um registro. Os dados aqui, eles são dos trimestres. Contando a redução, a retração do PIB, dá para dizer com todas as letras que a Alemanha está em recessão. Quando a economia não é que ela cresce menos, ela decresce. Tendo a maior economia da Europa, isso é muito preocupante, porque gera um efeito não só no bloco europeu, mas no resto do mundo. Basta vocês pensarem em quantas empresas alemãs têm negócios multinacionais, a começar pela indústria automobilística. Então, isso acabou gerando uma economia menor, um poder de compra menor, principalmente da classe média baixa, uma desvalorização do euro dentro da Alemanha e, consequentemente, na União Europeia. E está aqui, ó, por que o Olaf Scholz se tornou tão impopular a ponto dele ter perdido um apoio publicamente do parlamento e ele, então, entregou o cargo agora antecipando as eleições que acontecem no próximo domingo. Altos custos de energia. Nem tudo é responsabilidade dele. A Alemanha era o maior comprador do petróleo e do gás da Rússia. Depois que houve essa sanção dos ocidentais, puxadas pela Alemanha, depois corroboradas pela França e apoiadas pelos Estados Unidos, a Alemanha começa a sentir duramente os custos de energia, porque pararam de chegar na Alemanha o gás e o petróleo. A Alemanha era tão dependente dos hidrocarbonetos russos que havia o chamado Nord Stream 2, que era um gasoduto exclusivo, Rússia-Alemanha. Aí a gente pensa o seguinte: tudo bem, é importante para o combustível, para a calefação. A Alemanha precisa desses hidrocarbonetos russos para gerar eletricidade. Eles não têm a vantagem, por exemplo, de hidrelétricas como nós temos no Brasil. Tem energia nuclear, claro, mas o combustível que vinha da Europa Oriental
fundamental para gerar eletricidade, não só a doméstica, mas também para a indústria. Taxas de juros elevadas, sobe a inflação, um mecanismo claro de contenção da inflação, aquele freio de mão puxado, é os juros elevados. E isso bate principalmente na empresa. A indústria não consegue ser ampliada, o setor de serviço não consegue empréstimos confortáveis para crescer, isso gera uma estagnação na economia. E incertezas econômicas. Vamos voltar a ter os gasodutos com a Rússia, o petróleo que vinha ali liberado por Moscou? Não sabemos. E quando acontece num grande, afeta os pequenos também. Então é o efeito bola de neve. Quanto mais anda, maior fica. Essa incerteza econômica, tudo isso somado, foi derrubando o Olaf Scholz. E aí, o tiro de Minerva, quer dizer, o voto de Minerva e o tiro fatal foi a taxa de desemprego, que saiu no final de janeiro, a maior na Alemanha em 10 anos. Queria pedir o próximo gráfico para a gente ver quem podem ser os grandes vitoriosos na Alemanha nessa eleição. A começar pelo sociais-democratas. Sociais-democratas, classicamente ou historicamente, foram os que mais comandaram a Alemanha no pós-guerra. Então a gente tem aqui, quanto mais vermelho fica, vocês entendem que são os principais pontos de votação. Eles têm ali quase 26% da preferência dos eleitores. Depois, os conservadores. Então aqui eu estou falando uma centro-direita, um centro. Aqui, uma direita mais conservadora, com 24% dos eleitores, da preferência dos eleitores. Os verdes, a gente pensa o Partido Verde aqui na América Latina, principalmente no Brasil, pequenininhos e tal, quase irrelevantes. Na Europa, principalmente na Alemanha, são bastante importantes. E nessa pauta aí de preservação, eles cresceram. Representam aí quase 15%. Eu quero chegar aqui, na extrema-direita, que cresceu muito. Ah, será que eles vão dominar o Bundestag, o parlamento? Muito dificilmente, mas eles têm marcado uma ascensão importante e talvez nenhum desses espectros políticos, a começar pelos sociais-democratas, eles tenham maioria absoluta. Então vai haver coalizões. Eles vão fazer uma coalizão com a extrema-direita? A extrema-direita vai se comportar como uma oposição ferrenha? Aí a gente vai ter que esperar a partir de segunda-feira para ver a formação do parlamento. Para encerrar, a última tela em que eu destaquei aqui exclusivamente o que eu estou chamando de ascensão da extrema-direita. E não é um juízo de valor meu. Os números falam por si só. Em 2017, eles representavam pouco menos de 13%, 12,6% do parlamento. 2019 tiveram uma queda e agora tiveram uma importante ascensão. Já são praticamente 16% da preferência dos eleitores e tem uma bancada expressiva na última formação. Agora, já tiveram uma bancada expressiva na última formação e a intenção de voto agora na casa dos 16%. Eles estão concentrados no que a gente talvez chamava de Europa Oriental. Mas eu quero chamar a atenção aqui, a capital Berlim está nesse esverdeado azulado mais escuro, a concentração da AfD, da extrema-direita, e várias zonas industriais tendendo a uma preferência para a extrema-direita, que tem esse discurso anti-imigração, com esse propósito, cuidado com os imigrantes que vão roubar o seu trabalho operário alemão, a indústria alemã. Eu não preciso apresentar, todo mundo entende a importância da indústria alemã, principalmente quando a gente pensa na indústria automobilística, e o cinturão de produção industrial está justamente nessa área onde a extrema-direita está se tornando cada vez mais popular. Então, observação para a eleição de domingo e os resultados que devem já se estar consolidados na segunda-feira. Os sociais-democratas vão continuar com a maioria? A direita conservadora vai crescer? Qual vai ser o papel da extrema-direita? Será que os verdes ainda vão continuar relevantes? A gente tem essas 4 perguntas aí para olhar, para saber como é que vai ser a formação. Agora, Cris Pelágio, tem um material bastante exclusivo da CNBC, que a gente vai mostrar logo mais no Conexão, do empresariado e dos investidores reclamando da burocracia para crescer, os entraves de crescimento na Alemanha. E essa turma aqui está prometendo facilitar a vida.
isto não é uma coincidência num discurso de Elon Musk nos Estados Unidos, que tanto apoia, tanto usa a sua própria plataforma X para fazer aqui elogios à alternativa para a Alemanha, que é a AfD, quem os analistas chamam de extrema-direita. A ver cenas dos próximos capítulos, que terão muitos personagens dentro e fora da Alemanha. Isso aí, eu te chamo já já, daqui a pouquinho. Estarei Obrigada.